cingiu a cabeça do doutor Arthur e cingiu sua cabeça. Claro, não desejo falar para você através dos atos que ele falou, porque ele viu você, ele olha muito para você e ele não claro disso. Você sentiu positivamente ou negativamente do seu lado, por que você está permitindo? Uma coisa que eu tinha falado para nós acontecendo o mal também está acontecendo. Nenhum ser humano tem a capacidade de próprio pode se abater o corpo físico. Mas para o nosso tempo, quantas pessoas nesse momento estão dentro de casa inválidas, com depressão, com estrutura física, homens e mulheres que talvez não ajudaram tantas pessoas, mas hoje estão sendo ajudados dentro das casas, usando fraldão, ou deitaram numa cama assim, porque infelizmente a maioria que está ali está com resistência a continuar, porque lá atrás uns irmãos nossos ambiciosos pregaram para nós que aqui nós temos que ter casa, comida, mansão, e agora eu tenho certeza dentro de mim que ele me falou a palavra, mas eu esqueci. Falou que veio visitar o Arthur. Quando o doutor Arthur estava falando, Francisco de Assis, e ele veio dizer que esteve aqui, ó. Quando ele chegou aqui, ele chegou dizendo que aos 18 anos ele já era médico. 18 anos. Aos 21 ele era cientista. No final da vida, quando ele sentiu que estava inválido, porque você sabe que o doutor Arthur é dessa área, você sabe que a maioria das doenças de fígado ou de rins acaba atingindo a visão. Para uns, acaba ficando até cego total. Quando falaram para ele que ele ia ficar cego, saiu lá das suas cadeiras acadêmicas e ele disse que quando falaram para ele que ele era, que deram para ele o título de imortal da cadeira, ele não queria. Porque até então o livro que ele escreveu era um livro físico de ciência, que não é considerado como academias não aceitavam e não aceitam. O médico escreveu um livro a respeito de uma tese de doença, aquilo para eles não é um livro que dá direito a isso acadêmico. Uma outra palavra que nosso irmãozinho usou, aí não houve expressão.
E ao tempo todo que você estava falando, ele estava do seu lado. Quando o nosso irmãozinho acabou chegando, a irmã Clara deu um sorriso. Ela saiu do lugar dela e veio ficar comigo. Então, não é querendo ganhar, mostrando para você, irmão, a importância que você tem. E quando você estiver na tristeza, talvez não vai ser ela que vai te auxiliar, não vai ser sua irmã, não vai ser aquele que você esperava, mas vai estar ali do seu lado, do seu mundo invisível. Você vai ter aquela percepção, como ele chegou aqui agora falando do Arthur. Porque do mesmo jeito que você fez, eu estava tentando descobrir quem que era ele. E ele disse que hoje o trabalho que o grupo está fazendo é o que ele fez no Rio de Janeiro. Ele falou que a vacina, diz ele que a vacina dele foi coisa de guerra, foi coisa do povo se manifestar contra ele. Mas eles não entenderam que ele estava querendo acabar com a doença. E até hoje ele fala que quando estava aprendendo no Vale, olha para você, estava aprendendo no Vale, o cientista da sabedoria aprendendo. Ele perguntava, começou a entender por que Jesus, outros que tentaram seguir, foi tão injuriado, não tentava ajudar as pessoas. E ele preocupava em vir à terra para ajudar os antequeridos dele. Aí Deus comentou muito severo, falou com ele: procura se salvar, procura te ajudar primeiro, se refaz o seu irmão. Não tem condições de nós doentes, em situação financeira precária, querer ajudar o outro irmão. Temos que buscar. Talvez uma palavra de consolo que você acha que você vai levar para ele, ele vai te jogar pedra. Ô meu irmão, eu estou com fome, estou cheio de conta, estou desempregado, vocês vão pagar as minhas contas? Aí você vê como é que a gente fala que muita ajuda vira pecado mortal. Às vezes apoio moral naquele momento não vai resolver. Aí ele diz para você, que sempre esteve do seu lado, tanto no campo da medicina, como no campo que você escolheu de ajudar as nossas. Ele trabalhou, ele achava, quando ele se entregou uma certa, ele ainda foi eleito pelo povo. Diz ele que a espiritualidade retirou ele um ano da terra. Porque tudo que ele fez, que ele estava conseguindo, ele ia perder tudo o poder, ser prefeito na cidade, para mexer com dinheiro, praticamente teve uma morte grande aqui. Praticamente teve uma morte grande. Foi teve aqui. E ele disse essa homilia eles colocaram, aqueles que estavam aparecendo de capa, de mão, eles colocaram a mão dentro do braço e saíram. Como diz, a reunião acabou, eles... A única coisa que aconteceu foi Francisco de Assis, pessoalmente o Espírito, ungiu sua cabeça e ungiu a cabeça dele. Toma graça, como se faça as perguntas do seu coração quando você estiver vindo, busque a senioridade no seu espírito e pergunte por que você foi ungido. Se não descobrir também, não é importante. Só põe na coisa do coração. Porque
Eu acho que ele não tinha. Qualidade do resto. Mesmo jeito que ela abre está muito difícil. Essa tão maravilhosa que é defender aquilo que está injustiçado. Para você chegar nesse ponto, para você ser reconhecido, para você receber dos frutos que isso está te permitindo. Você teve que suar a camisa. Você não recebeu esse título saindo do colégio, saindo do segundo grau. Agora, não. Olha, você não vai ter dificuldade não, você não vai precisar enfrentar desafio não. Nós vamos te dar logo de forma de advogado para você poder exercer. Então, o que eu estou falando para você, vai também no mundo espiritual. Para receber a luz que traz toda a sua plenitude de alegria, precisamos enfrentar os desafios e ser fiéis com o coração ao Pai Criador. E seguir o que Cristo nos ensina. É difícil perdoar? Talvez seja mais difícil do que fazer um curso de direito. Quando a pessoa que nós temos que perdoar é uma pessoa que a gente parte do princípio que ela não mereça o perdão. Se eu partir desse princípio, eu vou viver a minha vida inteira e não vou conseguir perdoar, porque eu parti do princípio de não merecimento dela. Quando o princípio não é essa a premissa que eu tenho que partir. Eu tenho que partir da premissa, eu não vou me preocupar se ela merece ou se ela não merece. Eu vou abrir meu coração para o meu pai e falar, meu pai, estou com dificuldade de perdoar. Eu não vou mentir. Eu não gosto de você. Você sabe, você me vê por quê? Mas não é assim. Não é assim. Eu não faço merece, você não merece. Eu também não sou capaz. É uma coisa de perfeição. Não é assim. Aí, se recebe um plano. Vamos, porque buscou a ajuda mesmo e não conseguiu. Porque você caminhou para o lado da humildade, para o lado da simplicidade, buscando a conexão com a luz. É difícil? O mais difícil foi fazer o curso de direito. Você sabe. Inclusive, essa colocação do nosso livro, isso é para todos. Para caramba. Porque você viu que eu não conhecia, ter conhecido ele agora, antes comigo, ouvi falar de uma vacina, mas profundidade de quem era o Oswaldo. E ele falou que teve que sair do país, e ele falando que ele tinha uma razão privilegiada, que a família tinha direito, tinha dinheiro, tinha condições de construir. Imagina hoje para você fazer uma medicina, né? É tão difícil. Naquela época, você sabia que você ia, importava a idade. É que a gente sempre cuidava para voltasse, né? As matérias específicas, sabe o curso que a pessoa sabe? A gente não sabe que tem. O governo e o universo bloquearam, tanto aqui como em outros países. E ele falando que quando ele saiu daqui, ele foi enfrentar as feras lá fora. Nós tínhamos 1.800 no corpo, né?
estava falando, então já era difícil. Ele saiu daqui, foi para a Europa, e a única coisa que ele tinha em mente era aprender, desenvolver a pesquisa para vir salvar o povo que ele tinha. Sendo que no Rio de Janeiro, isso ia se salvar. Ele falando que ficou muito feliz quando a Nação estava concentrando e a Noé. Eu também não vou lembrar o lugar que ele era no estado. Ele estava num mato muito grande, esse lado amazônico, doente. E o vizinho estava ali para trabalhar no meio condições nenhuma. Como o doutor Arthur uma vez falou para nós que a dengue, o mosquito sempre existiu. Eles estão acabando com tudo, estão comprando de sobreviventes. É a mesma coisa, gente. Se a gente morar do lado de cá, aqui todo dia que você vê, está todo mundo ficando magrelinho, amarelo, com fome. E do lado de cá, todo mundo forte, saltado, só tem uma coisa errada. Então nós vamos ficar o quê? Começar a fiscalizar. Dali a pouco nós vamos. A fome, ela não importa. Você vai ter um bem mais forte, vai ser morto, você vai pesquisar aquela casa. Então, o que ele hoje, quando você vê que ele para nós teriam pessoas, né, que a gente fala de como eles falaram, vieram para ter. Eles não vieram para mostrar o glamour. Né? Eu, graças a Deus, hoje eu tenho um amigo lá em Contagem, que hoje ele ocupa um cargo de juiz, mas hoje ele está lá trabalhando com as facas. Você não sabe nada do que falar. Você fazer um papel de conta, eu não sei rapaz. Quando ele acerta uma causa, Rafael, agora você não conseguiu. Então, você vê que a luz está despertando. O doutor Arthur foi pedido ontem para vir falar para nós e para a espiritualidade que foi feita aqui hoje. O despertar da consciência. Porque você, menino, nós subimos em cima da montanha, você pode olhar para o lado de lá e para o lado de cá. Aos olhos nossos não vai ficar calmaria. Eu penso para vocês que quando o doutor Arthur estava falando, veio uma coisa dentro de mim que essa semana eu não vi falar, não vi ninguém comentar. Mas a espiritualidade colocou aqui para nós. Quando Deus esteve na presença, né, do Noé, né? Noé não. Aquele lá que ele queria tirar o cunhado dele da cidade para ser destruída. Ló, né? Tanto depois de tanto pechichar com Deus, ele virou e falou: você quer tirar lá o seu parente? Vai lá e tira. Engraçado. E veio aqui na minha cabeça, eu não vi falar essa semana, tem tempo que eu não vi falar. Aqueles 300 mil funcionários públicos, a lei está para julgar no meio da rua. Alguém por merecimento está segurando essa lei. Alguém por merecimento, igual Deus falou. Se lá tiver um, eu seguro o emprego deles. Às vezes é por um, por dois, que está lá, como Dona Cândida, como Noé, que é negócio de pai. Não estou pedindo pelo meu emprego, não estou pedindo por todos os meus companheiros, aqueles que eu não conheço. 300 mil, você não conhece todos. Seria muito, porque hoje nós temos que tomar muito cuidado, gente, eu sempre falo. É muito fácil a gente pedir pelos filhos, pelos netos, pelos esposos, eles estão ali. Nós temos energia. Para quem não conhece, aquele cara que acabou de assaltar ali agora, nós já passamos por ele dentro do ônibus, pai, dá luz para essas histórias aí, né? E veio um chupão, um suco, tira esse pessoal daqui, não deixa me atingir. O que foi falado ontem lá na praia, lá embaixo para nós? Cairão 10 mil esquerda, 10 mil. Gente, você imagina o mundo todo e você chega guardado, leva ele. 10 mil não pode ficar.
Deus, aqueles que cumpriram a missão dele, nós temos que entrar. Porque isso que a gente está vendo aqui, isso é ilusão. Isso aqui tudo faz. E tem uma coisa, vocês aprenderam alguma coisa com a história do Grupo Batista? Você já tirou alguma coisa do Grupo Batista? Você já parou para tirar alguma coisa do Grupo Batista? Às vezes vocês vão falar que daqui a pouco eu fico. Eu nunca vi nessa crise agora o Eike Batista falar que está por baixo. E ele só fala que ele não está por baixo. Mas quanto jogo ia para fazer? Porque tinha um senhor na minha frente que estava com vários jogos. Aí uma senhora escurinha do lado virou e falou assim: meu filho, para que tanto jogo? Aí começou a justificar. Eu pensei, tinha que ter dinheiro, mas não é desse mundo. Filho, faz o seguinte, escolhe um jogo, porque esse aqui eu tenho de levar para fulano, esse aqui eu já tenho marcado para o cicrano. No fundo sobrou um jogo só. E ele falou, esse eu não posso te dar, sabe por quê? Você ainda está indeciso, você não sabe o que você quer. Eu volto breve. Aí eu lembrei do padre lá da minha comunidade, ele me falou assim: gente, vocês que estão fazendo quermesse, vocês que estão fazendo novena, fazendo aquilo, luta no último dia da novena vocês vêm. Porque talvez um anjo resolve descer lá de cima para vir atender os pedidos. Você não estava lá. O motivo dele, chegou um parente em casa, você desanimou, não vou lá não, né? Mil desculpas. Você se prepara a semana toda para ir no lugar, nada acontece. Na hora do dia, eu estou ocupado. Muitas vezes você se prepara para ir para uma festa, aí você vai lá com a esposa, ela fala, hoje eu não vou não, tá? Vocês vão depois. Se der o busto de me buscar, você vem com fulano. Gente, vocês podem marcar meu relógio. Quando é depois 9 horas da noite, que a festa estiver terminando, bate um arrependimento assim. O que eu não fui? O que eu estava fazendo aqui dentro de casa? Eu estava vigiando o quê? Né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas passam mal, chega dentro do hospital, vira pro doutor Arthur, me dá um alto, deixa eu ir embora para casa. Eu não despedi do meu filho. Eu falei, filho, infelizmente, eu no estado que você está, eu não posso dar alta, mandar você para casa. Então você vai precisar internar, não, deixa eu internar amanhã, então Amanhã. eu vou me preparar para internar. Você arruma aquela desculpa que quer despedir dos filhos, mas vem cá. Eu já fiz isso. Você teve todas as oportunidades, Deixa eu filho. internar amanhã, depois, não interna agora não. Antigamente você ouvia assim, né? O médico mandava você entrar lá dentro do consultório dele, aí você entrava. E de repente ele olhava para você assim: dona Cândida, a senhora está aqui sozinha ou está acompanhada? Eu estou com meu filho. Por gentileza, chame ele lá para mim. Meu filho, infelizmente sua mãe não pode voltar para casa não. Você pode ir em casa buscar alguns pertences pessoais lá para trazer, porque ela vai ficar aqui, nós vamos arrumar uma vaga para deixar ela aqui. Aquilo, menino, é uma derrota. Porque nós não estamos preparados às tais das perdas. E a todo momento nós estamos perdendo. O Oswaldo Cruz, que ele diz do doutor Arthur aqui, o doutor Arthur para estar aqui com a gente, para estar lá embaixo, olha as perdas que ele tem, olha os confrontos que ele tem com a família. E ele, por azar, de repente, uma hora para todos, os macumbeiros